funcionário da PUC TV que entende tudo de fotografia. Lançamento de livro escrito por aluno da PUC Minas discute manifestações sociais. Sistema carcerário brasileiro sofre com superlotação. Você confere esses e outros destaques desta quarta-feira, 7 de junho. Boa tarde, o Espaço PUC de hoje começa com um convite interessante. O programa de pós-graduação em Ciências Sociais promove os seminários de conjuntura política e social na próxima sexta-feira, dia 9 de junho. O local é o prédio Emaús, Avenida Itaú, 505, bairro Dom Cabral, e o horário é às 2 da tarde. A convidada do encontro é a professora Camila Caldeira Nunes Dias, da Universidade Federal do ABC. Ela vai falar sobre o encarceramento em massa, a prisão articulada do crime e produtora da violência. Se você se interessa pelo tema, não perca o seminário e continue ligado aqui no Espaço PUC, porque o sistema prisional brasileiro é o tema da nossa entrevista de estúdio de hoje. É isso aí, agora confira outros destaques da universidade na nossa agenda. Os interessados em apresentar artigos no primeiro Simpósio Mineiro de Gestão, que será realizado entre os dias 18 e 20 de setembro, têm até 12 de junho para realizar as inscrições. A submissão dos trabalhos deverá ser feita no portal da PUC Minas. Além da apresentação de artigos, o evento contará com palestras, minicursos e painéis de discussão. O simpósio é uma realização da Unidade Barreiro e do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais da PUC Minas, o ICEG. Mais informações no telefone 3319-4309. A PUC Minas está com inscrições abertas para mais de 200 cursos de pós-graduação lato sensu. As inscrições para as ofertas de especialização e master devem ser feitas no portal da universidade até o dia 18 de agosto. Os interessados devem pagar uma taxa de R$ 40. Já para os cursos de pós-graduação à distância, as inscrições são de graça. Como você já sabe, quarta-feira é dia do quadro Talentos da PUC. E tem um funcionário aqui da PUC TV que nunca perde o foco, né, Isabela? É isso mesmo, Érico. Ele é especialista em usar a câmera para registrar tudo o que vê. Você conhece agora o Felipe Muniz, editor de imagens da PUC TV e fotógrafo. Eu comecei com a fotografia mais ou menos, foi na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2006 e por volta de 2007, 2008 eu fiz a aula de fotografia. Na época eu não me atentei muito pelo gosto, eu fiz até um outro curso de fotografia, uma aula de fotografia dentro da faculdade, mas não foi assim uma coisa que eu me atinei naquele momento, que eu ia conseguir seguir com aquilo. Sou formado em jornalismo, eu entrei no curso com a cabeça certa para eu ser jornalista esportivo. E aí o que aconteceu? Eu me preparei para isso e no meio do caminho apareceu a questão da edição, questão de cinegrafia, eu aprendi a cinegrafar dentro da faculdade e as coisas foram mudando e eu sempre trabalhei com edição. Eu tenho algumas preferências. Por exemplo, fotografia de rua, algo mais natural, algo mais... sem ser muito posado, eu acredito que é a melhor coisa que eu sei fazer, sabe? Pegar aquele instante, um momento que tá todo mundo se divertindo ou sempre se preocupar com o fotógrafo. Tem uma fotografia que é da minha avó, que eu tinha acabado de começar o curso e nessa coisa de registrar, eu fiz dela sentada, olhando assim para frente, toda distraída e observando assim o tempo. E ela é bonita porque ela mostra assim até as características dela de idade mesmo, ela já está com mais de 80 anos, então mostra as rugas e detalhes e essa foto eu consegui revelar e entregar para ela no dia do aniversário dela.
a essência da fotografia para mim está nisso, de contar uma história e também aí eu defendo essa parte de revelar, de você estar sempre buscando recontar essa história de outra forma e de outros caminhos que você segue por conta daquele momento que você viveu. Meu nome é Felipe Muniz, eu sou editor de imagens da PUC TV e fotógrafo. As manifestações populares de 2013 são consideradas até hoje um marco para a sociedade brasileira. Com o objetivo de descobrir as causas e características do movimento, um aluno de História da PUC Minas decidiu pesquisar e escrever o livro Vozes das Ruas. O Campus Coração Eucarístico foi o palco do lançamento do livro e eu fui até lá conferir esse trabalho. Veja na reportagem. Em meio à Copa das Confederações de 2013, milhares de pessoas ocuparam as ruas das principais cidades do país. Elas manifestavam indignação com a baixa qualidade de serviços públicos básicos, como saúde, educação e transporte. A partir das manifestações sociais daquele ano, os brasileiros se acostumaram a tomar as ruas para protestar. Na tentativa de compreender as principais questões de um movimento tão complexo, o estudante de História Francis Albert Cota decidiu publicar o livro Vozes das Ruas, lançado no Espaço Cultura e Fé da PUC Minas. A nossa abordagem ela vai dentro de uma perspectiva transdisciplinar que faz dialogar aí a psicologia social, a psicanálise, a história e o direito. E a gente procura mapear, numa longa duração histórica, a construção da cidadania no Brasil e a inserção, né, das diversas pessoas dentro dessa questão dos direitos. Um pouco essa análise, os cartazes de protestos que emergiram a partir de 2013 e todo esse movimento aí de participação popular que eu acho que é extremamente importante para a gente na história recente do nosso país. Os escândalos de corrupção descobertos recentemente atingiram algumas das principais figuras públicas do país. Em resposta a essa situação, os brasileiros, aos poucos, voltam a protestar. E a discussão sobre os movimentos de 2013 se torna ainda mais atual. E é muito importante, no momento que a sociedade brasileira começa a vivenciar essa volta às ruas, esse momento de insatisfação popular, e esse momento é registrado pelo Francis de uma maneira, sob um olhar da história, sob um olhar de uma análise que ele faz como policial, que é um tanto quanto inédita e muito interessante. O lançamento do livro também foi uma boa oportunidade para os alunos de História, que entraram em contato com o autor e puderam ampliar as perspectivas sobre as questões trabalhadas na obra. A questão Vozes das Ruas, a questão das manifestações que começaram a acontecer a partir de 2013 é muito importante de ser compreendida, porque eu acho que esse é um momento em que a população, mais do que nunca no Brasil, está falando de política e está exercendo a sua cidadania. O Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é a questão do encarceramento no Brasil. No estúdio recebemos Murilo Ribeiro, mestrando em Direito Penal pela PUC Minas. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Os livros são ótimas ferramentas de conhecimento, mas muitas pessoas não sabem como chegam até elas. A publicação de um livro é a etapa final de um longo processo de produção. Veja na reportagem. Registrar, contar histórias, abrir as portas da imaginação e se deparar com novos mundos. As obras literárias percorreram um caminho até chegar aos formatos que conhecemos hoje. E sempre fica aquela pergunta: a era digital surge para pôr fim às formas mais tradicionais de leitura? O mercado brasileiro ele é auspicioso, porque o índice de leitura ainda é baixo, né? Então, e existe todo um trabalho das editoras, de órgãos governamentais, etc., no sentido de incentivar as pessoas a lerem. As vendas de livros digitais são
não são tão significativas assim, a ponto de subtrair leitores do livro de papel. Se antes as obras literárias estavam presas no espaço físico, com a tecnologia, você pode ter uma biblioteca inteira na palma das mãos, com possibilidades que transpassam as linhas de um livro. O meu livro se chama O Guia Ilustrado da Costura e eu já faço tutoriais no YouTube há um tempo e eu gosto de ilustrar. Então eu quis unir isso, o blog, a parte escrita também dos posts, com as ilustrações e condensar tudo de uma maneira didática, que a pessoa tenha uma progressão assim no aprendizado. Além de trazer facilidade ao leitor, o livro digital também simplifica um processo meio complicado, o da publicação. As editoras normalmente recebem as obras no formato original e selecionam as histórias que julgam interessantes. O livro passa por uma avaliação de mercado com uma empresa especializada, que pode ou não recomendar a publicação. Só depois ocorre a produção, que inclui a diagramação, todo o processo gráfico e a impressão. A obra retorna pronta para a editora e então é comercializada. Se você quer publicar através de uma editora, o filtro, né, é muito maior, né, porque tem muito mais pessoas querendo publicar livros do que a capacidade do mercado de absorver. Os meios eletrônicos hoje possibilita você fazer isso com muito mais facilidade. Por uma questão de não ter estoque e o livro é gratuito, você pode fazer o download gratuito no blog, eu resolvi fazer essa primeira etapa para a pessoa poder acompanhar no computador, que aí ela pode até já ser linkada para o vídeo. O acesso fica fácil, porque eu tive pessoas de outras partes do Brasil e até do mundo que baixaram o livro. Mas se você pensa que os formatos digitais são novidades no mundo da leitura, não é bem por aí. Os livros vêm ganhando novos atributos e formas bem diferentes das que estamos acostumados. Esse livro, baseado na cultura do impresso, é um livro que você pode ler várias vezes. Cada vez que você lê vai ser uma interpretação diferente, uma leitura diferente, né? Mas de acordo com o seu estado de espírito, né? As condições do dia que você lê. Mas o livro em si não se modifica, né? O livro digital, o livro que a gente trabalha, que a gente pesquisa aqui no laboratório, já é um pouco diferente. A gente trabalha um livro que nos lê também. Através de sensores, eu posso pegar, por exemplo, o meu batimento cardíaco, a minha pressão, né, a condutividade da minha pele, dilatação da pupila, expressão facial, analisar isso tudo, quer dizer, o livro lê o leitor, e se modifica em função disso. Neste projeto, desenvolvido em 2012, o Grupo Imaginário fez uma obra no mínimo diferente. Usando parte de bonecas, sensores e uma caixa, os componentes criaram um novo tipo de livro de poemas. Quando ele chegava perto dessa escultura robótica, essa escultura percebia a aproximação dele e montava, né, um conjunto de poemas feitos computacionalmente. Então, a simples aproximação muda o conteúdo do poema. A maneira como a gente pode pensar o livro hoje é simplesmente limitada. O assunto aqui no estúdio agora é delicado e merece reflexão. Vamos falar sobre o sistema penitenciário brasileiro. De acordo com o último levantamento nacional de informação penitenciária do Ministério da Justiça, feito em 2014, o Brasil tem mais de 607 mil presos. Esse número é maior do que a quantidade de habitantes de Aracaju, capital de Sergipe, por exemplo. Além disso, a superlotação das cadeias é uma realidade em todos os estados do país, com destaque para o Amazonas, que já atinge 259% da sua capacidade. Para discutir esse cenário complicado, recebemos aqui no estúdio o Murilo Ribeiro, do curso de Direito da PUC Minas. Ele é mestrando em Direito Penal. Boa tarde, professor. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Um prazer estar aqui e agradeço pelo convite. Bom, a gente sabe que o sistema prisional brasileiro é criticado em vários aspectos, né? Um deles é a reinserção do preso na sociedade, que muitas vezes não é feita de uma forma muito adequada. Como que o senhor avalia isso e como que a gente pode contornar essa situação? Bom, a própria superlotação carcerária já indica que a conta não fecha. Um dado citado por você de que nós temos mais de 600 mil presos,
para aproximadamente 370 mil vagas. Ou seja, tem muito mais preso do que vaga. Esse ambiente hostil, sem higiene, sem cursos educacionais, profissionalizantes, não refletem nenhuma das funções da pena, que é a ressocialização do preso. Então, essa conta não fecha e não é possível que se haja essa ressocialização com o atual sistema carcerário do Brasil. Sim, essa questão da superlotação que o senhor citou, né? Muitas vezes aqui no Brasil, os presos que ainda estão esperando o julgamento são colocados junto com os presos que já estão condenados. Isso contribui para essa situação de superlotação? Com certeza, a estimativa do Departamento Penitenciário Nacional é de que aproximadamente 40% dos presos são presos provisórios, ou seja, que ainda aguardam julgamento. E eles são, na maioria das vezes, colocados nas mesmas celas, no mesmo espaço, com os presos já condenados. E uma grande crítica que se faz ao atual sistema penitenciário brasileiro também é a mistura entre presos de crimes mais simples e presos de crimes mais graves, ocasionando aí toda essa problemática do sistema carcerário. E o fato deles ficarem juntos também pode agravar a situação dos presos que foram presos, por exemplo, por crimes mais simples, né? Com certeza, a gente sabe que há presença de facções criminosas dentro dos presídios que foram inclusive criadas como uma resposta a essa violência estatal. E lá dentro criam uma cultura do crime dentro do sistema penitenciário, a forma de comportamento e de influência dentro e fora das unidades penitenciárias. Quando você mistura um preso de um crime mais simples, que pela primeira vez está passando por aquela experiência, juntamente com presos de periculosidade, que já estão há algum tempo, já receberam um decreto condenatório, que muitas vezes não têm uma perspectiva tão rápida, né, de sair daquela situação. Bom, a gente viu no início do ano, né, algumas rebeliões e conflitos dentro das penitenciárias. O senhor entende que isso também reflete um pouco esse crime organizado que já está dentro das cadeias? Com certeza. E o Estado, embora ele esteja presente nessa segregação dos indivíduos, a segregação cautelar, ele muitas vezes é omisso dentro do controle desse preso. A gente sabe que as organizações criminosas, como aconteceu no Amazonas, estima-se que 196 pessoas morreram nas 2 primeiras semanas do ano nesses conflitos penitenciários e denotam com certeza uma presença massiva de uma organização entre esses criminosos, que é absolutamente temerária para a sociedade e para o Estado. Bom, e qual que é o crime mais cometido por esses presos que estão hoje dentro das prisões no Brasil? Bom, segundo os dados do próprio DEPEN, o reflexo dos presos são basicamente 3 crimes. Crimes patrimoniais, furtos, roubos, tráfico de drogas, que representa hoje 1 em cada 4 casos, e os crimes de homicídio, em que os presos costumam passar, até em virtude da pena aplicada, uma maior parte dentro do sistema penitenciário. E Murilo, já existe algum tipo de modelo prisional alternativo a esse modelo comum que não vem dando certo no Brasil? Existem alternativas para criar um modelo diferente que possa dar mais certo na questão da ressocialização? Sim, nós temos modelos que já são aplicados aqui, inclusive no estado de Minas Gerais, o modelo das PACs, e a tradicional doutrina, a doutrina mais que vem buscando uma mudança desse posicionamento, é de que haja uma maior aplicação de penas restritivas de direitos, em vez da pena privativa de liberdade, sobretudo nesses crimes mais simples, evitando esse encarceramento em massa. Bom, então para o nosso telespectador entender, como é que é o funcionamento das APACs? A PAC funciona num regime de restrição de liberdade muito mais ameno para os presos que possuem um bom comportamento, que estejam sujeitos a um regime de progressão menos gravoso de pena, em que eles podem realizar atividades profissionais, atividades educativas durante esse cumprimento das penas. E o senhor entende que regimes como a APAC, por exemplo, podem melhorar a reinserção do preso na sociedade? Como é que você vê? Sim, desde que bem aplicadas, desde que não hajam, não seja presente esses vícios que estão constantes no sistema penitenciário tradicional, é importante, sim, as iniciativas da APAC, sobretudo das penas restritivas de direito, as penas alternativas à pena de prisão, como medida aí para evitar esse encarceramento em massa e essa superlotação carcerária. Bom, outra questão que também foi muito discutida quando aconteceram as rebeliões no início do ano foi a privatização do sistema penitenciário brasileiro, né, professor? Como que você avalia essa medida? Seria realmente efetivo ou não seria uma boa saída? Bom, é uma medida para um sistema completamente complexo, né? Então nós temos prós e contras. Um pró talvez seria um maior investimento nas unidades, no tratamento dado a esses presos, sobretudo em cursos profissionalizantes, cursos educativos, maior presença de funcionários ali dentro cuidando desses presos, né, supervisionando esse cumprimento de pena, uma vez que o Estado detém baixos orçamentos, a gente sabe da atual crise vivenciada, mas a gente pode também gerar, segundo as críticas, um modelo de privatização relacionado ao lucro,
nas penas. Isso pode ser também um tanto quanto prejudicial para esse cumprimento dessa reprimenda. Existem alguns modelos em outros países que o Brasil pode se inspirar também? É complicado a gente se inspirar num modelo quando a nossa realidade nacional ela é muito excêntrica, né? O Brasil ocupa aí a 4ª posição de população carcerária, um modelo de repressão ao crime muito questionado em virtude dessa ausência de ressocialização, já que o preso ele é retirado do controle social e colocado num ambiente absolutamente inóspito, sem higiene, sem saúde, sem qualquer esperança de ressocialização definitiva. Mas nós temos experiências na Europa de composição dos danos, dessa política que evita o encarceramento para os crimes mais leves, sujeitando os presos às penas privativas somente daqueles crimes mais graves dentro aí da nossa legislação. Bom, em relação à reinserção desses presos na sociedade, também é importante preparar a sociedade em si para receber essas pessoas? Com certeza. Da mesma forma em que o Estado aparentemente não está preparado para lidar com o preso, a sociedade também não está preparada para receber esse preso após o cumprimento da pena. Nós temos o preconceito de empregar, de conviver com pessoas que já passaram pelo sistema prisional, como se fosse uma espécie de rótulo para a pessoa que já foi criminoso por alguma oportunidade. Sim. Bom, Murilo, você como estudante, né, do direito penal, como delegado também, qual a melhor solução que você avalia para esse sistema prisional brasileiro que a gente percebe que está sucateado e precisa de mudanças também? Né? Bom, é difícil pensar numa solução prática para um problema tão complexo, mas algumas iniciativas são muito bem-vindas, como um critério mais rígido para a decretação dessas prisões provisórias, uma agilidade nos julgamentos, um aparelhamento do sistema de persecução penal, maiores investimentos na polícia, no Ministério Público, no Poder Judiciário e também no sistema penitenciário, a fim de dar um tratamento mais humano a esse preso e possibilitar a sua ressocialização. Muitas vezes esse preso, quando ele está na cadeia, ele recebe uma pena ainda maior, que não compete muito ao crime que foi cometido, né? Sim, muitas vezes a violência gerada pelo Estado no cumprimento dessa pena é até mesmo superior à própria gravidade do delito em que ele cometeu. Nós sabemos que ele é colocado num sistema em que a sua cabeça é raspada, é colocado um uniforme, ele perde a sua identidade, colocado num ambiente, como a gente comentou aqui, sem saúde, sem higiene, da presença ali, de uma certa violência estatal, de uma violência entre os próprios criminosos, e isso acaba sendo muito problemático para quem entra nesse sistema carcerário, sobretudo com a esperança de ressocialização e de liberdade nesse período. Bom, o Brasil também se preocupa muito com a criação de novas vagas, né, Bruno? A gente até tinha conversado há pouco sobre isso, novas vagas porque há superlotação aqui, mas também é importante pensar essa questão social, né? Exatamente, não pensar somente em novas vagas para criminosos, mas de que forma nós estamos tratando esse criminoso e de que forma nós estamos aplicando o direito penal e todo o modelo de justiça criminal como um todo nesse contexto. É importante, sim, que eles estejam em locais adequados, com saúde, com segurança, com higiene, a fim de haver essa reflexão. É claro que estarão cerceadas a sua liberdade, estarão fora de um convívio, cumprindo uma pena, mas é importante que haja esse tratamento digno para a própria reflexão, em virtude aí dessa suposta ressocialização. Murilo, nosso tempo está quase chegando ao final, mas para a gente encerrar, a gente tem visto muito ultimamente denúncias contra políticos e tudo mais, que a gente tem visto também regalias que esses novos presos têm tido nas prisões, esses privilégios. Como é que você avalia essa questão? Sim, é importante que se haja uma unidade de tratamento entre os presos, né? Aquele preso pobre que não tem um advogado, que muitas vezes está colocado no sistema carcerário e muitas vezes já até cumpriu a sua pena e essa pena não é revista. Em contrapartida, há benefícios penais e processuais penais a criminosos dos crimes de colarinho branco, como são conhecidos. Então é importante um tratamento igualitário entre esses presos para que haja aí o sucesso desse fim da pena, desse objetivo de acautelar alguém provisoriamente em razão da prática de um crime. Sim, Murilo, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa e seja sempre bem-vindo ao Espaço PUC. Agradeço o convite e estou à disposição de todos. O programa de hoje está quase chegando ao fim, mas antes de terminar, vamos ter a participação da Ana Paula Pimenta. É isso aí, ela conta pra gente o tema do Repórter PUC de amanhã. Oi meninos, isso mesmo, eu estou aqui preparando o Repórter PUC de amanhã. A gente vai falar da mudança do estilo de vida das mulheres que agora estão tendo filhos mais tarde, depois ali dos 40 anos. A gente vai falar como que isso altera o estilo de vida das mulheres e também na criação dos filhos. Vai ser muito legal e eu espero vocês amanhã às 5 horas pela PUC TV e TV Horizonte. Tchau!
Tá aí, recado dado. Amanhã é dia de Repórter PUC na tela da PUC TV e TV Horizonte. É às 5 horas da tarde, não perca. Obrigada pela companhia e até lá.